Fala, torcida, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Estamos chegando para mais um conteúdo aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador, na manhã desta quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026. E nós estamos juntos com mais um conteúdo aqui no nosso canal. Vamos falar e repercutir o superclássico. Aparentemente havia sido tudo normal. Aquela história de foi justo o empate, já não é mais assim que o torcedor do Sampaio Corrêa está vendo, que a direção do Sampaio Corrêa está vendo. Depois de uma análise do jogo, tem lances polêmicos que nós vamos trazer aqui, você vai fazer sua avaliação, você que é o nosso torcedor, nosso internauta que interage, que é profundo, conhecedor da matéria, então você vai tirar as dúvidas. Nós vamos tirar as dúvidas juntos, pode ser ou pode não ser. Tem mais ainda o professor Jair Nascimento, que se despediu do comando do Motoclube, verdadeiramente não ficou, e o professor Luciano Quadros também fazendo uma avaliação do jogo. Nós temos ainda lances do jogo do Maranhão Atlético Clube diante do ITZ. O Maranhão é o novo líder até o jogo de daqui a pouquinho. Se houver a vitória do Luminense, o Maranhão perde de novo a liderança. Teremos o fechamento dessa rodada às 19 horas e 30 minutos, com cobertura aqui no canal. O Luminense jogando diante do IAP no Estádio Municipal Nhozinho Santos. Com esses assuntos estamos chegando aqui no canal. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Olha, com a equipe do Mendes aqui em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Prazer, e que prazer estar contigo, minha galera. Vamos nessa. Tivemos a quarta rodada ontem, 3 jogos, apenas um. Hoje vai fechar esta rodada, mas temos o novo líder. O Maranhão ganhou o time do ITZ, jogando no estádio Nhozinho Santos, pelo marcador de 1-0, com gol anotado através do Vagalume. O time do Maranhão Atlético conseguiu então marcar logo no princípio do jogo. Quando todo mundo esperava que seria um jogo fácil para o Maranhão, fácil não. Na verdade, não temos jogos fáceis, temos apenas jogos muito bem disputados e uma oportunidade ou outra aproveitada tem sido feita a diferença, né? Tivemos apenas um jogo com um placar mais elástico, foi exatamente do Maranhão em cima do Tum-Tum. Demais placares bem ajustados, 1-0, 2-1, jogos 0-0. Então, nós temos aí os placares bem ajustadinhos mesmo. O campeonato bastante embolado nessa classificação. E o Maranhão ontem não teve de novo o Júlio Nascimento, continua liberado, pelo menos estava até esse jogo, e contou com o Lucão, mais uma vez aí no sistema de defesa. Mas tivemos um jogo bem truncado. O Maranhão teve domínio da partida, naturalmente, mas o time do ITZ se fechando bastante lá no sistema de defesa. Portanto, esse jogo saiu com a vitória do Maranhão, com o Vagalume chutando de longe e conseguindo acertar o alvo fora do alcance do goleiro do ITZ. Foi o placar do jogo que aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo, para você ver como a situação lá foi bem ajustada. Na cidade de Tum-Tum, o Tum-Tum recebeu à tarde o Imperatriz, o Cavalo de Aço. Perdeu muitas oportunidades, tanto o Imperatriz também como o Tum-Tum tiveram ali, mas naquele jogo de que é preciso você colocar a bola para dentro. Se você não colocar a bola para dentro, você corre o risco de perder pontos dentro de casa. E esse foi o Tum-Tum. O Tum-Tum que havia vencido do IAP por 2-1, o Imperatriz cheio de desfalques, acabou colocando ali uma equipe que conseguiu, se não marcou o gol, mas também, se não venceu, não perdeu o jogo fora de casa e conquistou um pontinho. Resultado que foi péssimo para o time do Tum-Tum, porque a equipe precisava pontuar
já tem jogo fora, que é no próximo sábado, 19h30 na cidade de Imperatriz. Não, perdão, no domingo. O jogo é no domingo porque o Imperatriz joga no sábado com o Maranhão Atlético, 7h30 da noite. E no domingo, no mesmo Frei Epifânio da Abadia, aí sim o ITZ vai jogar diante do Tum Tum, para você ver como a situação do Tum Tum é muito delicada. Perdeu a oportunidade de vencer o jogo em casa como mandante e agora vai fazer visitas, né? Vai ter que sair para tentar conquistar os pontos perdidos dentro dos seus domínios. E o Campeonato Maranhense, que teve também aqui no Estádio Castelão, um clássico muito movimentado, cheio de lances emocionantes. O Jefinho perdeu um gol que poderia ter mudado ali toda a situação. Depois tivemos gol anulado do Sampaio Corrêa, gol anulado do Moto, gol anulado do Sampaio Corrêa. E a galera fica naquela de, será que estava impedido mesmo? Será que não estava impedido mesmo? E que tal a gente começar a olhar aí exatamente, deixe-me ver aqui, o Luciano, o gol anulado do Moto, vamos lá, gol anulado do Moto, foi o primeiro gol anulado. Vamos ver se estava correto. Eu peço muita atenção para você, que nos acompanha agora, para a gente fazer uma análise correta, para a gente, se é que é possível fazer uma análise bem correta, porque são lances bem ajustados. O Sampaio já divulgou uma imagem aí que a gente vai daqui a pouco mostrar para você. E o Sampaio está contestando a arbitragem do Myron Frederico dos Ex-Novaes em relação ao gol. Então, vamos... aí a gente tem que ser torcedor consciente, né? Tem que fazer uma análise fria, consciente daquilo que eu vou mostrar. Então, veja você, esse gol do Moto Clube. Depois tem gol polêmico também, lance de pênalti, eu vou mostrar também. Mas eu quero mostrar esses dois lances aqui para os amigos. Então vamos lá. O gol primeiro do Moto Clube anulado. Veja a cobrança, está lá frisado. Parado a batida do jogador, vai acontecer agora. Tem um jogador do Moto aqui que aparentemente parece um pouquinho avançado. Os dois do centro com certeza, né? E aí a bola quica, sobra e o Jefinho coloca a bola para o meio da área. O zagueiro do Sampaio se complica todinho, o Clebão. Acabou chutando com uma perna, ela batendo na outra e entrando. Veja bem. Faça a sua análise do lance. Vamos deixar várias vezes aqui para você, tá? Então, tá aí o Jefinho, tá aí. A bola vai ser batida agora, o jogador do Moto faz o movimento, o jogador do Sampaio aparece lá dentro da área, o movimento aqui é aparente, né? E a bola quicada e vai para o fundo do gol. Eu confesso que eu não tenho. Se for marcar dos dois que estão aqui no centro, aí sim, estaria em completo impedimento. Vendo a linha da grande área, do jogador do Moto, a linha da grande área, aí eu tenho, sinceramente, minhas dúvidas que minimamente estaria na mesma linha. O pé direito do jogador do Sampaio com o jogador do Moto fazendo o movimento. Minimamente estaria na mesma linha, eu acho que não estava impedido. Olhando por esse ângulo. Se a avaliação do Bandeirinha for para esses dois jogadores e a bola vai em direção a eles, vamos ver aqui a trajetória da bola, aí a batida, ela viaja, né? E aí não sei se seria o caso, né? E o Clebão acaba jogando a bola para o fundo do gol, lance que eu acho que, sinceramente, estava normal, né? Então esse lance aí anulado do gol do Clebão. Não me pareceu que tivesse em impedimento. Basta você ver a linha da grande área, a movimentação do Jefinho do zagueiro do Sampaio Corrêa. Me parece que é o Iago, né? Lá pelo lado direito, não sei bem, não está na transmissão do jogo, mas é o meia do Isaldo, né? Do Sampaio. Então, aí você pode dar uma observada nesse lance mais uma vez. Tire aí suas dúvidas. Vamos juntos, tirando essas dúvidas aqui. Foi mal anulado, foi bem anulado. O certo é que o gol foi contra. Eu nunca vi. Ô, Clebão, para com isso! Clebão chutar com a direita, a bola bater na esquerda e entrar. Assim é difícil. Mas tá aí, gente. Para você tirar suas dúvidas, nos conte aqui no nosso conteúdo. Se você achou que foi mal anulado, se você achou que foi bem anulado, veja a linha da grande área. Essa é a referência para você na hora da batida do jogador. Ele está bem próximo à bola, está aí a batida, saindo e partindo, né? Então, tire as suas conclusões e nos diga aqui no canal o que é que você achou desse lance. O Sampaio reclama que o gol foi mal anulado, né? Mas a gente viu aí esse gol do Moto Clube que, pelas imagens, você tira suas conclusões. Vamos ver o lance
do gol do Gustavo, que me pareceu nessa imagem também legal. Vamos ver aí. O Sampaio divulgou essa imagem hoje. Tá aqui, ó. A bola do Carral, o jogador, o Carral estica a perna para bater, né? Vamos ver aí o desfecho do lance. E a linha traçada, o jogador do Sampaio Corrêa estaria em posição completamente normal, legal, né, para esse gol, que eu acho que foi um gol super legal. Não foi um gol muito mal anulado também. Então, mais uma vez aí, ó, veja o pé do jogador do Moto Clube, tá aqui traçada a linha, o jogador do Sampaio Corrêa tá lá, o Carral toca na bola, ele faz o movimento e a bola para o fundo do gol. É um lance bem ajustado. Não sei se a gente poderia crucificar a arbitragem, porque você não tem o VAR. Veja aí o Moto Clube, veja aí o pé do jogador, por esse ângulo aí a gente vê que está em posição normal o gol do Sampaio. Mas se o do Moto também estava legal, elas por elas, os 2 gols foram anulados, mas você é quem tira a sua conclusão. Você olha, reolha, vê, revê. Então veja, tá? Veja aí o lance e tire suas conclusões, assim como do Moto, deixei várias vezes, vou deixar também várias vezes aí do Sampaio Corrêa, porque é bom a gente ter um entendimento, né? É bom a gente ser assim transparente. O certo é que foi um bom superclássico. Superclássico, como a gente falou aqui, o favorito era o Sampaio, pela forma que vem trabalhando, organizada, o Moto que tardiamente começou a trabalhar, mas o clássico é clássico. Há uma superação do clássico, né? E a gente viu mais uma vez que houve a superação. Aí o lance e você tire as suas conclusões. O Sampaio reclama de um pênalti que deveria ser marcado e que não foi marcado. E aí eu te chamo de novo para a gente combinar aqui o seguinte: vamos analisar junto esse lance polêmico do pênalti em cima do Gustavo Furtado, do Neto em cima do Gustavo Furtado. Veja o lance. Vamos lá então. Aí, Gustavo Furtado, 2 jogadores correm atrás e mais um na sobra, aí o Neto chega e empurra o jogador do Sampaio Corrêa. Aí resta saber se naquele momento que o Neto se aproxima, o jogador Gustavo trabalha muito bem com habilidade, gostei desse jogador do Sampaio. Ele chega, tenta primeiro empurrão, não dá. Quando chega na grande área, ele novamente faz o movimento com a mão. É o suficiente para o Myron Frederico ter marcado essa falta, para ter desequilibrado o jogador do Sampaio Corrêa? Então, tire aí suas dúvidas. Vamos nós. Ele faz o movimento de empurrar. O jogador em velocidade, ele se desequilibra. Você teria marcado esse pênalti? Os nossos colegas árbitros de futebol, o que estão em atividade, não vão querer falar. Mas o que não estão, os antigos árbitros, os nossos colegas, se quiserem se manifestar aqui também pode mandar sua mensagem para nós e a gente vai com certeza trazer e divulgar aqui nesse lance. E mande aí sua mensagem para nós. Esse lance do Sampaio Corrêa, Gustavo, Neto, camisa 3 do Moto, no Gustavo, você tentou, o primeiro empurrão não deu, depois ele dá o empurrão quando o jogador tenta se equilibrar. Você daria o pênalti, você não daria o pênalti, o lance foi normal? Fale com isenção para nós aqui no canal, sem a paixão clubística, para você nos dizer se você marcaria ou não marcaria essa penalidade, tá bom? Então são lances polêmicos e lances polêmicos sempre acontecem nos grandes clássicos. Como ontem eu estava à distância, apenas acompanhando à distância, não narrei o jogo, você acompanhou o nosso querido Gilson Rodrigues na narração, com toda a equipe, então eu apenas acompanhei esporadicamente à distância, porque a gente tinha que estar ligado. Jogo do Maranhão, jogo do Sampaio, Moto, super clássico, o jogo do Maranhão com o ITZ. Então a gente ficou muito dividido, a gente não tem uma análise bem apurada para fazer, então a gente fica apenas vendo os lances e trazendo aos senhores aquilo que foi divulgado hoje pelo Sampaio Corrêa e também o lance do gol do Moto Clube. Mal anulado, bem anulado, me pareceu os 2 gols mal anulados. Aí até aí 1-1. Quanto ao pênalti, tire as suas conclusões. Você daria o pênalti ou você não daria o pênalti em cima do jogador Gustavo Furtado do Sampaio Corrêa? É lance polêmico, né? É lance bem polêmico. Todos 3.
São lances bem ajustados, né? Bem ajustados. Agora, esse lance aí do pênalti, não sei não, viu? É bom a gente dar mais uma olhadinha para ver. Gostei, esse jogador é bom, jogador, esse Gustavo, hein? Gostei da forma que ele carregou. E aí, na hora, tire suas conclusões, tá bom, galera? É super clássico. Foi um jogo bom para quem esteve lá no estádio. Jogo de grandes emoções. Opa, é isso. Me pareceu pênalti, hein? Me pareceu, mas aquela velha história. Há intensidade no empurrão? Não há intensidade? Faça a sua avaliação e nos diga aqui no canal Lécio Costa, narrador. Nós vamos trazendo. Pós-jogo, galera, nós tivemos os técnicos falando, né? Quem vai falar primeiro? O técnico do Moto, do Papão, é o Jairo Nascimento. Cadê o Jairo, gente? Deixa eu ver aqui, o Jairo Nascimento, que se despediu ontem do Moto, né? Se despediu do Papão, disse que não teria mais condições, mas eu vou ficar devendo por enquanto. Enquanto isso, eu vou trazer o professor Luciano logo aqui pra gente. Professor Luciano falando. Professor? Jogo entre linha, faltou refino técnico para aproveitar melhor o nosso jogo entre linha que o adversário nos deu. Por isso que eu sei que quando eu falo, vocês interpretam que a individualidade que faz o coletivo ser bom, não é criticando, é apenas dizendo que eles têm condição, que o time é distribuído para a bola entrar onde entrou inúmeras vezes. E aí a individualidade da escolha, da tomada de decisão precisa ser melhor. Então, sei que somos um time em formação, esses garotos estão pegando confiança dentro daquilo que eu quero, uma equipe que propõe, mas com tanta bola que chegou no entrelinha, que a gente poderia ter refinado melhor, qualificado melhor o passe semifinal por final, a gente precisa corrigir e melhorar. E é isso que nós vamos fazer, num contexto geral. Muita luta, muito empenho, um time muito aplicado taticamente, defensivamente irrestrito, todo mundo marcando, disputando o jogo e mostrou que temos condições de jogar. Primeiramente, esse jogo, né? Falando da partida, esse 0x0, não deu para ganhar, como disse Jair, mas também o time não perdeu. É claro que são bons jogadores, têm potencial, estão estimulados para isso. Mas eu acho que a bola do jogo foi a nossa, na hora certa vai chegar e a gente vai chegar na competição onde a gente quer para brigar. As equipes jogaram. Então tá aí o professor Luciano, tivemos aqui um pequeno probleminha ainda, mas eu vou trazer também agora o Jairo Nascimento. Vamos ver se o Jairo Nascimento fala com a gente. Esse jogo, né? Falando aqui, dentro do canal da Costa Narrador, então não deu para ganhar, o Jairo mas também mandou o time recado, perguntado para o João Ricardo. Detalhes, né? Tiveram algumas situações favoráveis para eles, mas eu acho que a bola do jogo foi a nossa com o Jefinho. Poderia ter feito o gol que daria o resultado final. Foi um jogo muito equilibrado, as duas equipes jogaram. E o que eu fico feliz com a nossa equipe, que ela tem uma entrega boa, ela mostrou organização. A gente tem uma equipe que ela tem um padrão de jogo hoje. E isso é fruto de trabalho. Foi só um mês para a temporada. E esse grupo está de parabéns por quem fazendo, são jogadores homens, guerreiros. E fico feliz. É uma até breve, né? Uma despedida, não vou falar de despedida, é uma até breve. Eu acho que a gente deixa a porta aberta. Se eu fosse agir pela emoção, eu ficaria, mas eu vou agir pela razão. Então, assim, não adianta a gente estar falando sobre situações. A gente sabe o dia a dia nosso, a gente sabe o que é melhor pra gente. Mas o moto, é muito bom ser moto, né? Eu senti a sensação de ganhar com moto, de vestir a camisa do moto. Isso é fundamental. Esse grupo ele vai chegar, é um grupo de qualidade. Acho que quem chegar aí já vai ter um time encaixado e as coisas vão acontecer. Essa foi uma decisão mais difícil da minha vida que eu tomei. Até agora no futebol é uma das mais difíceis. As pessoas podem estar perguntando, né? A campanha que a gente está invicto. Mas são coisas que aconteceu lá atrás e não vai mudar tudo de uma hora para outra. Não vai mudar, gente. Mas é bom ser moto, é bom sentir essa torcida, é bom ter um grupo guerreiro como os jogadores são. E a gente volta. Um dia a gente volta, a gente é daqui, vocês conhecem o nosso trabalho. E eu desejo sorte ao moto e que o moto continue forte. Perfeito, que o Papão continue forte. É isso, professor. Deu um recado, o torcedor pediu nas redes sociais. Professor, fica, professor, fica, professor. Mas o professor já tinha tomado a sua decisão, já tinha dito sim para o Tocantinópolis, onde ele já teve uma passagem. Não é a primeira passagem no time do Tocantinópolis. Então, olha, o Sampaio está colocando nas redes sociais aqui, depois eu volto a colocar aquele lance, né? O Sampaio está bombardeando as redes sociais agora com aquele lance. Então, o professor Jairo Nascimento resolveu que não
que nesse momento o Moto precisa se organizar mais. Olha, gente, que coisa, né? O técnico que veio saindo assim com essas restrições para dizer assim, olha, preciso ter mais organização no futebol. Eu vim e acabei que não fui atendido naquilo que não tive o apoio necessário. Isso é tão ruim por uma instituição desse tamanho do Moto, né? Perder o seu treinador no quarto jogo e por falta exatamente de um diálogo melhor, de uma presença melhor, de chegar mais próximo aos profissionais que trabalham. Então, é profundamente lamentável isso. Mas só ele sabe onde o sapato dele aperta. Então, o Moto, segundo o Arilson, que é o novo executivo de futebol do Moto Clube, ainda não tem um nome. Se o Moto não pode buscar um nome no mercado fora, né, um treinador de nome, que eu acho que o Moto poderia trazer um treinador experiente, já bem rodado a nível de Série C, mas é difícil, né? Série D, Série B é mais complicado, aí seria muito difícil mesmo. Mas poderia trazer um treinador, mas nós temos aqui, já que não é assim, nós temos aqui no mercado, entre nós, bons nomes. Eu, sinceramente, aproveitaria esse gancho aí, desse momento, e traria o Vinícius Saldanha, que já foi campeão do estado. Vinícius Saldanha já foi campeão do estado. Então, eu apostaria no Vinícius Saldanha, mas que está no mercado. Mas quem manda é o Moto, é apenas uma sugestão, não sei, que a galera do Moto também entenda que eu estou falando dos profissionais que estão em disponibilidade no mercado e o Vinícius Saldanha eu preferia, é um dos nomes, né, para o comando. Mas vamos aguardar para ver os acontecimentos do time rubro-negro maranhense. Não necessariamente você pode concordar comigo, você pode apenas indicar o seu nome. Você diz, não, Lécio, eu não concordo contigo, com o Vinícius, mas tem um nome X, assim, assado e tal, assim que a gente faz, tá? A gente comenta, legal, não concorda, mas a gente dá a nossa opinião. Não estou dizendo que você não vai concordar comigo, pode até ser que você concorde, tá? Mas se não concordar, indique o nome da sua preferência que o Moto poderia contratar e que poderia ser um bom nome para o time rubro-negro. Então é isso, moçada. Olha, e o Sampaio, como eu disse, continua nas redes sociais, mas como eu já engatilhei aqui o Luminense, deixe-me colocar logo o Luminense aqui para os meus amigos, porque o Luminense já tem os seus relacionados para o jogo de hoje diante do IAP. Então, os relacionados do Luminense, está aqui, ó, Bismarck, Caaporã, Caça-Rato, Correia, Eduardo, Erivelton, Fábio, Filipinho, o Giovanni, o Batata, Guilherme, Índio Potiguar, Joel Berti, né? Joel Berti, tem o Clivert, Lucas Neres, Lúcio Maranhão, Marcone, Matheus Rosas, Mimica, Miranda, Pablo Souza, Pedro Maia, Sidney Pará e Thalisson. O técnico Leandro Lago relacionou esses jogadores aqui para o confronto daqui a pouquinho, lá no estádio Castelão, diante do IAP. E o time do IAP, vamos dar uma olhadinha no IAP, galerinha, vamos dar no IAP, que o IAP hoje sabe que joga pela liderança também, joga pela permanência lá no G4, o time do IAP. Aí eu vou já na classificação aqui do Campeonato Maranhense para você que ainda não sabe. Vamos ver se o IAP colocou relacionados. Não, o IAP não colocou seus relacionados aqui, mas o IAP está aqui na parada, né? Coloca esse banner aqui do IAP. Hoje tem IAP, Luminense versus IAP. Esse é o confronto, apenas o que colocou o time do IAP hoje para esse confronto lá no Estádio Municipal Nilson Santos, confronto este que você acompanha com a gente aqui no canal Lécio Costa Narrador. Agora vou dar uma passadinha nas redes sociais do Sampaio Correia. Vamos lá, galera. E daqui a pouco no Moto, para a gente ver o que o Moto também está trazendo. O Sampaio traz de novo esse lance aqui. Ó, de novo esse lance aqui do jogo que a gente já mostrou ainda há pouquinho. Ó. O Sampaio traz, ó, o Sampaio publicando nas suas redes sociais. Lance, jogador do Moto dando condição, Gustavo com condição de jogo, vai entrar para marcar o gol. Mas eu me arrisco a dizer que foi empatado. O gol do Moto também foi mal anulado, tá? O gol do Moto também foi mal anulado. A linha, não tem a linha, essa linha traçada pelo Sampaio,
mas tem a linha da grande área que ela é insofismável. Então dá para você ver a linha, o traçado, o jogador do Sampaio dentro da grande área, o jogador do Moto pisando na linha da grande área, ou quase pisando na linha da grande área. Portanto, os 2 gols foram mal anulados. Eu posso dizer isso aqui para os amigos do Sampaio, coloca aí nas redes sociais, tá bom? Agora, o pênalti para mim é o lance mais polêmico, repito, o pênalti é o lance mais polêmico do jogo, né? Esse pênalti aí eu não discuto, né? O pênalti, para mim, o empurrão desequilibrado, claro, tá? Com essa, voltando a ver mais uma vez, né? Tira aí suas conclusões, mas eu acho que deveria ser marcado esse pênalti, né? O movimento da mão nos dá a nítida, a clareza do lance de que o jogador foi empurrado e desequilibrado no momento que ia se arrumar para o chute. Mas e aí, galera? Estamos aqui aguardando também a sua opinião por aí, nos diga o que é que você acha. Então hoje tem IAP e Luminense para fechar essa rodada, comando de campo do Luminense. Luminense é o mandante, hoje no estádio, eu falei que ia no Moto, né, para a gente dar uma olhadinha também no Moto, para ver o que está acontecendo lá pelas bandas do Papão do Norte, depois de ontem, a despedida do seu treinador. O Moto ainda tentaria mais uma conversa, mas ele já tinha dito pro seu time que sim, que iria. Como é que ele iria depois dizer assim, não e tal, eu resolvi ficar? Aí é muito complicado, eu não é. Então, com certeza ele não... ontem ele já se despediu mesmo. E nas redes sociais do Moto, que a gente pode dizer é que está aqui, ó, no Instagram do Papão, tá aqui, ó. Só o Papão escalado, não tem nada de treinador, apenas uma imagem aqui do Jair, né? Então, não tem mais nada aqui do Moto no Instagram que a gente possa dar um destaque maior. E é isso, torcida. Foi a rodada do Campeonato Maranhense. Agora vamos dar uma olhadinha como é que está essa classificação, porque daqui a pouco essa rodada que vai fechar era uma rodada muito interessante. Vamos lá, então, aqui para trazermos para os senhores. E aí eu vou ter que trazer aqui, ó. Vamos lá. Campeonato Maranhense. É isso aí. Ó, já está na telinha para você. Só dá só uma arrumadinha aqui rápida para a gente dar uma olhada. Vê aí a tabela do Campeonato Maranhense. Aqui está, ó. Maranhão, na primeira colocação, é líder com 7 pontos. Luminense vem na segunda colocação com 6. Terceiro, Motoclube com 6. Quarto, Sampaio com 6. Quinto, Imperatriz com 5. Aí vem IAP na sexta colocação com 4. Se o IAP ganha, vai para 7 pontos. Discuta essa liderança lá em cima com o Maranhão. E aí me parece que aí vai ser... O IAP hoje tem saldo 0. Vitórias, quantas vitórias? Só tem uma vitória, né? O time do IAP tem uma vitória apenas. Quantas vitórias tem o Maranhão? O Maranhão tem 2 vitórias. Em caso de vitória, o IAP também iria para 2 vitórias, né? Então tá super equilibrado esse Campeonato Maranhense. Saldo de gols, vamos ver aqui, o Maranhão tem 1 de saldo. O IAP não tem nenhum, mas pode pular na liderança sim o IAP, hein? Em caso de vitória aqui, pode pular sim na liderança. De sexto para líder. O time do Luminense, então, nem se fala. Em chegando a um empate com o IAP hoje, iria para os mesmos 7 pontos do Maranhão, com 2 vitórias também, porque aí não marcaria a vitória, então ficaria também com 2 vitórias, o time do Luminense. 2-2, e o time iria somar aqui mais um empatezinho, que está 0, não empatou com ninguém, ou ganhou ou perdeu, né? E aí tem um saldo 0. Também pularia na liderança de acordo com o empate, aí não. Já com o empate não estaria na liderança, porque o Maranhão tem um saldo 1, ele tem um saldo 0 aqui, né? E o empate, o saldo de gols também é critério de desempate. Gols marcados, o Maranhão tem 7, o Luminense tem 3. Gols marcados, o Luminense teria que marcar uma goleada para cima do time iapiano. Portanto, só a vitória colocaria o Luminense na liderança. O ITZ, o Tuntum é o 7º colocado com 4, o ITZ tem 8 pontos, é o lanterna, mesmo que os seus jogos tenham sido jogos ajustados, difíceis, duros, né? Mas a equipe tem deixado a desejar e essa campanha não está boa. Aí o time do ITZ recebe o Maranhão Atlético no próximo compromisso.
Jogo será realizado lá no Frei Epifânio da Abadia, no próximo, recebe o Tuntum, o Imperatriz é que recebe o Maranhão Atlético Clube, lá no Frei Epifânio da Abadia, no próximo fim de semana. Portanto, é isso, o Campeonato Maranhense, que ainda fecha a sua rodada, hoje, quarta rodada, com esse jogo IAP e Luminense. Minha galerinha que faz a conexão, nós estamos com um probleminha aqui na conexão para colocar no ar, tá? Os comentários. Eu vou guardar aqui para Fala Galera, com certeza, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho aí para as notificações, seu joinha é muito legal. Hoje pela manhã eu mandei o grande placar esportivo, tá no conteúdo, jogos realizados, placar, jogos de hoje, tá tudo aí no conteúdo da manhã, tá? Então você pode ir lá, tá gravadinho, e aí você fica por dentro de tudo e mais outros assuntos também. Grande abraço, fique com Deus e até a qualquer momento. Você pode acionar as notificações aí e não deixe de ajudar o canal Lécio Costa Narrador, tá bom? Ajude o canal Lécio Costa Narrador a se manter no ar. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações e deixe o seu legal, que é muito importante aqui para o fortalecimento. Abraço, fique com Deus e uma excelente quinta-feira para todos nós. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal, fale com a equipe do Mendes.